Olá, pessoal! A nossa live de quarta-feira, às 18 horas, vai estar maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre emoções e os 5 elementos. Emoções, eu posso sorrir, eu posso chorar, eu posso ficar chateada, eu posso ficar triste, eu posso tudo. Já que eu posso tudo, toda vez que eu posso tudo, isso tem consequências. Isso volta para mim. Então, as nossas emoções, elas determinam quem nós somos, o que fazemos. E para falar sobre esse assunto comigo hoje, nós vamos ter o massoterapeuta e acupunturista, Diego Agra. Vou esperar ele entrar, né, para ele poder participar da live, para poder convidá-lo, né? No Feng Shui, tudo isso tem um sentido. Todas essas qualidades têm um sentido, né? Na nossa casa, emoções. Por isso que eu comecei a fazer a chamada para vocês, falando assim: você sabe que quando você tem emoções demais, você não extravasa essas emoções, o que pode acontecer na sua casa? E isso é muito importante. Porque às vezes você tem algumas coisas, alguns probleminhas de estrutura, probleminhas técnicos dentro da sua casa, e você não sabe como isso apareceu, o porquê apareceu. É que nem quando eu falo que eu faço a benção dos animais, eu falo que os nossos animais, eles absorvem tudo que vem pra gente. Então, se eu quero o meu animal com saúde, eu tenho que cuidar de mim. Então, eu tenho que fazer as coisas para mim, fazer por mim. Eu já vou convidar as pessoas para vir fazer essa live, para vir assistir e perguntar. Se você tiver alguma pergunta sobre acupuntura, sobre o Feng Shui, a harmonização, sobre emoções em geral, você pode estar fazendo as suas perguntas que estaremos respondendo, tá? Só estou esperando o Diego entrar mesmo na live. E Diego, você tá me vendo? Tá me ouvindo? Entra na live para eu poder te convidar, ok? E o Feng Shui é muito interessante porque ele faz com que nós estejamos em alinhamento, ok? E a gente alinhando, nós conseguimos evitar uma série de doenças, uma série de sintomas e situações. A nossa emoção é muito importante. Boa tarde! Boa Tudo tarde, bom? Silvia, tudo bom? Tudo Tudo jóia. bem. Minha Tudo primeira bem. live, que então as minhas emoções que estão aqui, né? Ah, e precisa, eu acho que foi a chamada que eu estava fazendo até a chamada agora, que nós vamos falar sobre emoções e também os cinco elementos. Você vai falar dos elementos, 5 elementos, na área que você atua, e nós vamos fazer um bate-papo, uma comparação no Feng Shui, o que acontece com esses elementos também, Uhum, tá? sim. As emoções são muito importantes. Até eu estava fazendo a chamada para as pessoas, falando assim: você sabe o que acontece quando o teu emocional não está equilibrado dentro da sua casa? Você sabe o que acontece, Diego?
Sim, faço ideia. Faço algumas ideias. E fale Eu... as suas ideias. Oi? Fale as suas Sim, ideias. falarei. Vou te propor uma reflexão que eu estava bolando isso na minha cabeça ontem. Você já imaginou? Eu ouvi falar, você me confirma, no Feng Shui, ele fala que quando a pessoa mora numa casa abaixo do nível da rua, é como se a pessoa vivesse soterrada. Ela fica um tanto oprimida e a vida não vai para frente. Tem isso? Isso acontece, Sim, é um né? declive. Então você está olhando de cima para baixo. Então a energia tem a tendência a descer. E Uhum. normalmente você tem que fazer algumas curas para que a energia suba e fique no mesmo nível. No mesmo É se nível, sentir-se soterrado, é exatamente isso. Tá? é E é o Qi que falam, né? A energia vital, o Qi. Na isso. acupuntura tem isso. Na massoterapia também tem isso, do Qi, a Sim, energia vital. sim, Que ou você tem que ti, o quê? ou Apertar ki. pontos. Sim. É como se você Então, fizesse uma acupuntura nos seus ambientes, na casa. perfeito. Interessante. Tá? E olha só, a pessoa que está nessa situação, nesse tipo de ambiente, a vida dela vai começa a bloquear, certo? Aí as desarmonias energéticas elas se instalam e aí ela começa a Sim, desenvolver certas doenças. Então, sim, quando a gente pega pelo lado da acupuntura, a gente tem essa situação. A pessoa está morando num ambiente às vezes frio, às vezes úmido, desequilibra os órgãos que cuidam que transformam a umidade que a gente recebe do ambiente, e aí ela começa a desenvolver doenças de frio. E aí ela vai ficando letárgica, ela vai ficando desanimada. O Ki, ele estagna. E aí a pessoa começa a ficar assim, a vida dela vai ficando um marasmo. Tudo por conta daquele ambiente que ela tá, que é um inóspito, e ela desenvolveu aquelas desarmonias, aquelas doenças. Bateu com o Feng Shui. sim. Vias às vezes um Tá pouco ligado. diferentes, porque Tudo está tá tudo ligado. relacionado. Porque está tudo Sim, relacionado. Bagunçou o quê? O elemento terra dessa pessoa, a estabilidade dela, né? E o elemento água, que vai dar aquela força de vontade que a gente tem de continuar as coisas que a gente começa. Que essa pessoa está morando abaixo do nível da rua, ela está enterrada, ela está soterrada, ela se sente sim. oprimida, por exemplo. Eu não sei se na acupuntura. Oi, Clara, tudo bom? Eu não sei se na Bem-vinda. acupuntura, na acupuntura, massoterapia, que nem no Feng Shui, eu tenho os 5 elementos, tenho todos esses elementos, e eu tenho de duas maneiras. Ele pode ser um ciclo construtivo ou um ciclo destrutivo. Uhum. Sim. O que a gente tem, sim, a gente tem os ciclos de Eu não doenças. sei se é igual, tá? Que nem no produtivo, a água nutre a madeira alimenta o fogo cria a terra faz o metal, Uhum, sim. e o metal retém a água. Já no E destrutivo, a terra é destruída pela madeira, o fogo pela água, o metal é derretido pelo fogo que derruba a madeira. E aí, isso. mediante isso, a gente faz as nossas curas nos ambientes. Como funciona isso na parte da acupuntura?
Na parte da acupuntura, a gente vai estar mexendo com a fisiologia dos órgãos internos, né? Então, a água nutre a madeira, a água irriga a madeira. Por quê? O rim, que é o órgão do elemento água, ele fornece as energias yin e yang que abastecem todos os outros órgãos. Então, nesse ciclo que você passou, o rim doa o yin para o fígado, nutre o sangue do fígado, que é a madeira nutre o sangue do. O fígado nutre o sangue do coração, que é o fogo, e o fogo, por sua vez, gera a terra. Então, o sangue do coração, ele sustenta, ele apoia o baço e o estômago, que é a fonte da energia vital, que é a fonte do Ki ou do Ti. Por sua vez, a terra cria o metal, então ele vai fornecer o Ti do alimento para os pulmões, que é o elemento metal, que governam o Ti, que governam a energia e controla a madeira para que a gente não fique irritado, para que a gente não fique, para que o fluxo das nossas emoções seja harmonioso, né? E por sua vez, a madeira retendo a água, os pulmões enviam energia para os rins, para Porque hidratar os os pulmões seriam o quê? rins. O elemento ar? O pulmão? O pulmão, elemento metal, ele regula ele mexe com a nossa respiração. Então, é o Então, a elemento gente ar. respira o tio ar. Isso, ele rege, nossa, a gente fala dos 4 elementos da natureza, né, no conceito grego, né, o pulmão é ar, né, é óbvio. Então, na medicina chinesa, a gente vai olhar o elemento metal. Então, a emoção dele é muito importante para nós, porque ele mexe com a tristeza e o pesar, o luto. Então, quando a pessoa sofre uma perda muito grande, que pode ser afetiva, pode ser um luto, pode ser uma separação, ou uma perda material para as pessoas que são apegadas, né, na matéria. Opa, deu uma. O seu Oi? vídeo deu Travou. uma travadinha para mim. Oi? Travou. É alguma Alô? internet. Ó, a minha é O assim. seu vídeo deu uma travadinha no vídeo. Pode É. falar. Acontece mesmo, é porque assim, esse horário é de bastante gente entrando, fluxo grande, até estabilizar vai acontecer isso mesmo. Pessoal que está entrando, vocês podem fazer perguntas, ok? Tanto de Isso. Feng Shui, tanto de a relação de uma área com a outra, e perguntas que você queira saber mesmo, pessoais, coisas pessoais mesmo. Tá? Sim, relacionado com Pessoal que eu Shui, falo que com a esteja envolvido cultura. com os elementos, com tudo aquilo que a gente vai falar para vocês hoje, tá? Principalmente com as emoções. Com as emoções. É, Então, é a que a para gente estava trabalhar alguns. falando. Oi? Oi? Eu estava falando do Pode falar. pulmão. Então, acho importante porque, como ele mexe com a tristeza, com o pesar, tanto da perda afetiva, emotiva, quanto de perda material, quando a pessoa sente que quando ela tem aquele pesar, né, aquele peso, a pessoa contrai muito o pulmão. O pulmão fica constrito. Aí a gente chora. Qual que é o som do elemento metal? É o choro. E aí nisso, a pessoa fica com o nariz entupido. O nariz é a porta do pulmão. É a tristeza. Ela fecha a escápula, ela fecha a postura da pessoa. Né? Então, olha como a emoção, elas estão presentes assim na vida da gente o tempo todo, e a gente vai ver isso na leitura corporal, na nossa forma de pensar.
As pessoas que têm o elemento metal mais frágil, mais suscetível de sofrer com a tristeza, elas têm um biótipo próprio na medicina chinesa, que é o tipo longilíneo, que são aquelas pessoas magrinhas, compridas, né? Elas têm o biótipo do elemento metal. O ombro é naturalmente mais apontado para frente, o ombro ele aponta para frente naturalmente, né? Então ele é mais projetado para frente por uma questão natural mesmo, né? Do biótipo. E tem que tomar muito cuidado para não fechar conforme a pessoa se entristece. Então, dá uma dica para a gente no Feng Shui, como que a pessoa faz para manter o ambiente dela mais alegre, se ela for estar mexendo na casa dela, porque a casa é uma extensão da gente, né? A pessoa não quer mexer muito na casa, porque quando a gente faz uma consultoria, a gente entra no ambiente, então começa a analisar como a pessoa é, o que ela está sentindo e as coisas que ela. Porque ela tem algumas coisas dentro de casa. Uma dica, uma cura rápida para isso é a pessoa ter vasos de flores amarelas dentro de casa, logo perto da entrada. Por quê? Porque quando ela entra, ela bate o olho, não ela nem bate o olho, o cérebro percebe aquela cor amarela. E o amarelo é quando levanta a energia, deixa a Olha, pessoa ligada. olha que interessante que Então, por você está isso que eu falando. falo o sol, por isso que eu falo colocar uma girassóis, flores, ou ter alguma tela, algum elemento dourado, amarelo, para poder levantar essa energia. E o Olha inconsciente como a gente acaba. consegue relacionar né, dentro da visão da acupuntura, porque o amarelo é a cor da terra, e a terra gera um metal, e o metal rege o quê? O pulmão, a tristeza. É a filho. Opa, tá carregando. Aí. É a lei mãe-filho, porque a terra gera um metal. Né? Então, o estômago, o baço, a comida que a gente come, a qualidade desse alimento é muito importante para manter a saúde do pulmão, né? Tanto é A que você terra falou gerando do metal, estômago. E né? você falou do estômago. O estômago é o plexo solar, e o plexo solar é a cor amarela. Se for Exatamente. voltar para os chakras. Né? Então, Tudo, assim, tudo se cada relaciona. cor rege várias coisas. E uma completa a outra. Então, quando as pessoas Sim. elas separar todas, não adianta separar, porque no final acaba tudo sendo unido, uma coisa só, atuando juntos, em conjunto. Atua junto, uma terapia, como a gente sempre fala, uma terapia apoia a outra, né? Por isso que hoje Então, em dia as pessoas falam que as terapias são as terapias integrativas. Por quê? Porque integrativas. uma integra a outra. Não existe nada separado. As pessoas que separam. A natureza é Hum, única. Ela faz as coisas acontecerem e ela fazem as coisas entrarem num equilíbrio. com certeza. Com certeza. E a gente E, percebe muito isso. Inclusive, a gente. É que assim, cada um contribui com alguma coisa. É difícil a gente achar aquele profissional completo que faça tudo, que saiba fazer de tudo, até porque ele acaba dispersando muito. Então, a gente acaba, na verdade, a gente sempre acaba dividindo o paciente com mais de um sim, terapeuta, porque um né? terapeuta acaba completando o outro. Eu indico algumas pessoas, as pessoas me indicam, e aí e vai direcionando
as pessoas para É o um que elas trabalho em precisam equipe. cuidar. Oi? É um trabalho em equipe muito legal, né? Que Sim, é um boa. trabalho em equipe, mesmo às vezes a equipe não estando junta. Exatamente. É um trabalho em equipe, cada um no seu consultório, na maioria das vezes, né? Mas Sim, que é real e funciona. Eu tenho uma história um pouco particular, sem entrar muito em detalhes, mas que uma terapia foi me levando a outra, né? E uma coisa apoiou a outra. Às vezes, quando a gente fala a medicina chinesa em si, ela existe para tratar o emocional, a mente. Mas muita gente ainda não sabe. As pessoas procuram para tratar dor, dor física, exato. lombalgia, dor muscular, né? E a dor E física, ela acontece por quê? Porque a elas gente vêm da pensa alma, demais, ela a gente vem pensa da demais alma. e acaba projetando, ficando no corpo. Isso, sim, sem dúvidas. E aí, dentro desse contexto, a pessoa ela não tem dimensão de que a acupuntura, de que a medicina chinesa pode tratar o emocional dela e tratar a causa do problema. E nesse contexto todo, é, às vezes ela tem uma questão ortopédica e ela não consegue iniciar uma fisioterapia que vai restabelecer ela, porque ela tem ansiedade, depressão, insônia. E Porque a internet voltou, tudo bem. reconectando. Voltou. Voltou. Tá Tá voltando. voltando. Tá travando um pouquinho, mas está voltando. É. Então, gente, tanto Feng Shui, como no caso, às vezes eu falo que eu faço acupuntura nos ambientes. Com certeza. Porque você tem que posicionar algumas coisas, algumas pedras, algumas mandalas, alguma coisa específica no ambiente, na casa da pessoa. Isso Uhum. influencia diretamente na pessoa também. Sim, Clara, está travando. É por causa do horário, é por causa da internet, muita gente usando. Então, realmente acaba dando umas travadas, tá? Mas eu Mas vai espero que ficar vocês continuem com a disponível no gente. IGTV, no Oi? YouTube. Aí dá para pegar desde o comecinho também. Sim, sim. Depois eu vou baixar e vou colocar no YouTube. Vou divulgar essa live. Vai ficar no IGTV. Vocês podem, mas façam as suas perguntas. Ok, gente? E quem mais? E Oh, você você não se trabalha. apresentou, Diego. Quem é você? Verdade, né? Bom, eu sou o Pois é. Diego Agra. No momento, eu sou acadêmico de fisioterapia. Sou formado em acupuntura pelo Colégio Brasileiro de Acupuntura, em massoterapia shiatsu. No meio desse caminho todo,
Eu acabei aprendendo outras técnicas de massoterapia junto, que é a Thai massagem, da medicina tradicional tailandesa, e massagem terapêutica, massagem relaxante, né? Drenagem linfática, né? O que é o eixo assim mais comum da massoterapia. E dentro da acupuntura, eu me interesso muito, eu me aprofundei muito na dietoterapia, tenho uma noção de fitoterapia interessante também, porque quando a gente fala das doenças que são crônicas, a, a gente tem uma resposta muito demorada para o paciente ter, porque a gente fala em deficiências, e as deficiências, elas precisam de substrato material, né? Às vezes um fitoterápico, às vezes o que a pessoa come, é o que a pessoa precisa comer, e principalmente, às vezes, o ambiente em que ela está, o ambiente em que ela vive, com quem ela se relaciona. Então, tudo isso interfere muito no tratamento, né? Então, eu sempre digo que é, nenhum tratamento sozinho, único, ele resolve completamente o problema daquele paciente. É sempre, nunca é uma via única, é sempre uma via de conjunto, né? Então agora eu estou indo para fisioterapia também, é, e não pretendo parar de estudar, porque é o meu caminho de vida, é a minha história, né? Eu fui parar na. Eu fui. Eu acreditava que eu não poderia trabalhar como terapeuta por conta de precisar da terapia. Só que num determinado momento eu compreendi que ninguém está pronto 100%. E eu tenho até um mestre de Reiki, né, que há 15 anos atrás, quando eu era adolescente, quando eu fiz os cursos, eu tenho os 3 níveis do Reiki, ele falava, se você ficar esperando você estar pronto 100%, Fica bem, você nunca vai cuidar de ninguém, né? Então sim. você não precisa estar 100%, né? Porque ninguém está 100%. Se a gente estivesse 100%, para começar, a gente não estaria nem aqui, né? Na A Terra, gente não estaria nem exatamente. aqui nesse E plano. você atrai aquilo que você vibra. Então, assim, vão vir pessoas para você atender de acordo com como você está. Sim, Só que aquilo que você vai proporcionar para a pessoa, nem sempre você vai conseguir utilizar para você, porque não é a solução para você, é a solução para o outro e não para você. existem. A Rosa falou assim: um longo processo de autoconhecimento sempre. Sim, Sim, o com certeza. autoconhecimento é sempre. Não tem intervalo. Então você vai descobrindo coisas, você vai descobrindo em você e no outro. Então, muitas vezes eu sou terapeuta, eu sou taróloga, eu faço mil coisas. A solução que vem para eu passar para outra pessoa, se eu for utilizar, para mim não serve. Porque não é aquilo é para o outro. Para mim, vai vir de uma outra maneira. Eu percebo isso às vezes. Às vezes serve, às vezes naquele momento não é possível, às vezes depende de outras coisas, né? Para eu poder chegar ali. Então, realmente, não é uma matemática perfeita, né? Não. Até É que nem quando as mesmo. pessoas falam assim, eu não consigo ler cartas para mim. A pessoa não consegue ler. Por quê? Falta de confiança. Porque para os outros eu consigo e para mim não. É igual, é a mesma coisa. É a mesma É o coisa. foco onde você está colocando.
e tem também aquele bloqueio das vezes você não querer lidar com a resposta que tem. Eu tenho um É o pouquinho desse emocional. bloqueio também. E às É o... vezes você até entendeu, mas você acha que você não entendeu, porque você não quer compreender, porque você não quer acolher. Aí você acha que está confuso. Aí você pede para outra pessoa ler. Você joga de novo e as cartas se repetem. E aí alguma pessoa te fala, ah, realmente eu já tinha visto, né? Aí uma hora a ficha cai. Acontece, É o acontece emocional. muito. As pessoas Exato. querem que seja do jeito que elas querem. Eu trabalho num site de consultas e eu percebo muito isso. Se você não der uma resposta, a pessoa faz consulta com vários terapeutas. E cada um Uhum. fala uma coisa. Então, ou falam igual falam a mesma coisa de maneiras diferentes. E a Sim. pessoa não aceita. Acha que está sendo falado diferente daquilo que já foi falado para ela. Então, elas não aceitam a resposta que vem. Acontece Então, muito. assim, É. Tem que ser exato. muito Então, pedagógico, as pessoas né? têm que acreditar mais. Sim, tem que ser muito pedagógico, né? Na forma como Sim. a Porque gente lidar com lida com emoções isso. não é fácil. Não. Lidar com as emoções não é fácil. E Porque a nisso, gente quer muitas coisas. mas às vezes a pessoa não está disposta a fazer aquele Sim. esforço que vai fazer ela superar o problema. Às vezes a pessoa ela É que nem adoeceu por a anos época que e quer nós que você estamos resolva uma vivendo. consulta, né? Então, a época que nós estamos vivendo. Qual é o aprendizado? A pessoa se ficar reclusa, ficar com ela mesma, aprender a se conhecer, a confiar mais nela, a perceber algumas coisas. Para quê? Para ela poder saber lidar no mundo lá fora. Quem Porque as ela pessoas não é, têm tempo o que para ela ela. gosta, o que ela precisa, né? Tá? Sim. Para a gente aprender a se ouvir, no caso, né? E E, aí e você vai atrás das terapias alternativas e dos elementos todos, para quê? Para poder aprender a ter um equilíbrio. E todas elas É só ficar cobram a assistindo. atitude do paciente, né? Nenhuma Sim. vai resolver Pessoal, nada vocês que estão sozinha. assistindo, façam perguntas, pode colocar situações, não precisa fazer claramente, mas as situações de vocês, para a gente poder virar e falar para vocês quais os elementos, o que você pode utilizar neste teu momento atual. Aham. Tá? Porque as pessoas, elas aprendem um conselho que a gente acaba dando, ela utilizando, acaba resolvendo várias coisas que precisam resolver, tanto na casa como no corpo físico. Aham. Sim, as coisas vão estar ligadas, né? E aí, nisso a gente me vem uma questão que eu acho que é muito interessante. Às vezes, então, a gente recebe o paciente, a gente atende, alivia aquela queixa que ele trouxe, mas ele não tem uma melhora efetiva, porque o estímulo que ele recebe para estar doente é maior do que o estímulo que a gente consegue dar para ele melhorar. Às vezes também a nossa técnica às vezes pode não ser o caminho dele também. Isso acontece, normal também. Sim. Tranquilo. É válido. É aprendizado para as duas partes, para o terapeuta, para o paciente. Só que também depende muito do que abala o emocional desse paciente, o ambiente em que ele vive, o relacionamento dele, como que é o relacionamento dele dentro de casa, com a família.
Aí a gente tem como o Feng Shui pode ajudar essa pessoa também, para que às vezes Sim. tenha as áreas da casa que podem ser curadas também, para desbloquear o fluxo das coisas. E principalmente o, o relacionamento, né? Eu lembro quando eu era estagiário, sem citar nomes, né? Mas a gente atendia um casal. Olha, é incrível. É, a gente não conseguia fazer mais por aquele casal, porque o senhor, ele, ele bebia todo dia, né? Ele chegava alcoolizado já, né? Ele bebia todo dia. Ele vivia de bicos e não tinha como se sustentar. A senhora já não queria mais manter aquele relacionamento. Só que ela não conseguia mandar ele embora porque ela tinha pena do que ele ia fazer da vida dele. Então ela tolerava. O elemento madeira dela e terra completamente desequilibrado. Então a desarmonia do fígado, do elemento madeira, a sensação de frustração, a sensação de repressão de sentimentos, de emoções, atacando todo o sistema digestivo. Então, quando a gente tem, quando a madeira destrói a terra, né? Quando a madeira naturalmente ela domina a terra. Quando a madeira super domina a terra, ela invade a terra, a gente tem aquele fígado exaltado, transtornado, afetando a parte digestiva. São aquelas gastrites, por exemplo, aquela gastrite crônica, aqueles problemas de estômago. E a gente conseguia fazer muito pouco por esses pacientes, porque a gente não tinha como interferir mais na vida deles, a não ser tratando os sintomas, promovendo uma cura emocional de fato. Então depende muito da abertura que o paciente dá para a gente, né? Sim. Mas, por outro lado, trabalhando os aspectos psíquicos, o emocional da pessoa, a gente tem a coragem, a força de vontade, o equilíbrio. E aí sim, a pessoa lá, ela vai ter aquela mudança interna, ela pode até ficar mais explosiva. Se ela estiver reprimindo as emoções, aquilo vai querer sair. Então, é um trabalho que é muito psicológico também, né? Então, não é aconselhado a pessoa se reprimir aí. A gente vem de uma cultura que a gente tem que ser bonzinho, que a gente tem que aguentar, e não é assim, né, que funciona. Então, pode acontecer no decorrer do tratamento, a pessoa se fortaleça emocionalmente de uma tal forma em que ela toma decisões, em que ela consegue agir, em que ela consegue estabelecer, se posicionar, se impor diante da vida, diante de pessoas, diante de situações, né? E, e aí eu acho importante falar um pouquinho também onde que a massoterapia poderia entrar isso, a gente relacionando com tudo, né? Ah, eu posso oferecer um serviço de massagem dentro de um ambiente de clínica, de fisioterapia, aquele ambiente todo branco, que você não pode ter uma planta, né? Infelizmente a gente tem E uma você sabe qual é legislação, o significado no Feng Shui? É o branco? né? É paz, pureza, purificação, elevação espiritual, não seria isso? Não, É o não. quê? O branco é trabalho, 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 trabalho. Que é o que a gente vê em Existe essa escritório, parte, é o que a gente vê em existe empresa. essa parte de espiritualidade e tal, mas o branco no Feng Shui, ele é trabalho. Por isso que a gente evita de estar colocando dentro da nossa casa, dos nossos ambientes,
muito branco. Branco é o teto. E não as paredes. Porque senão Por isso que é você muito. sai do seu trabalho, você vai chegar em casa e vai continuar trabalhando. Sim, porque está naquela Então, o mesma branco é o frequência, né? elemento para ativar ainda o trabalho. E aí é que Então, não é está só a espiritualidade. diferença de eu oferecer um tratamento, uma massagem, qualquer outro tratamento, naquela sala toda branca e limpa, e de oferecer num ambiente aconchegante, quando você pode oferecer uma aromaterapia junto, um perfume de incenso, uma música relaxante, uma cor que induz mais a alegria, como a gente pensa num amarelo indiano, por exemplo, num azul, né? Nos tons de pastéis, mas que tenham um enlevo, uma alegria, né? É muito diferente, a É diferença é porque muito grande. as cores também, elas têm os 4, os 5 elementos. Então, quando você coloca um branco, que é o metal, é o elemento metal no Feng Shui, então você tem que, o teu ambiente de trabalho, você vai ter que colocar outras cores para dar o equilíbrio de todos os elementos. Ok? Uhum. Então, tem essa relação também. Certo, é isso mesmo. Agora eu até esqueci do que aonde eu estava indo com esse raciocínio. Mas assim, eu acho que o caminho é por aí. Então, a diferença é muito grande de quando você oferece esse espaço que acolhe a pessoa que ela realmente ela desfruta, ela se permite, você acessa mais o emocional dela, a mente dela. E aí, conforme ela dá esse espaço, você realmente consegue fazer curas que são emocionais. Você realmente consegue Tá. Lembrando na acessar época que nós o emocional estamos, dela. tá? Lembrando na época que nós estamos, que as pessoas não podem estar muito próximas, ok? A automassagem, você ir orientando a pessoa, ela, numa sessão de automassagem, vai funcionar também, ou não? Legal, você me deu o gancho do que eu queria falar, de onde eu queria chegar. Quando a gente pega esse contexto, emoções e elementos, eu lembro de quando eu tive uma aula de Tuiná, que é a massagem chinesa, que a professora falou isso, a professora Adriana. Nós somos o elemento terra. Quando você estuda os 5 elementos, cada elemento tem uma emoção correspondente, menos o elemento terra. A terra não tem uma emoção, ela tem o pensamento, o intelecto, o ato de raciocinar sobre as coisas, né? Por quê? Porque nós somos a terra. Nós sentimos e racionalizamos. Enquanto os outros elementos, eles acontecem sobre nós, ao redor de nós. Então, quando a gente se submete a uma terapia holística, quando a gente recebe uma massagem ou uma automassagem, a gente reorganiza os nossos elementos, a gente reorganiza as nossas emoções. Porque nós somos essa terra. Né? Então, você pensa, cada elemento, por exemplo, ele tem uma estação do ano correspondente. Onde que tudo isso acontece? Sobre a Terra. Né? Aí, no caso, são os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós somos a Terra. Então, quando a gente se faz automassagem, quando a gente estimula pontos, quando a gente recebe um tratamento,
as nossas emoções elas são reorganizadas. Elas são. A gente volta para o eixo, a gente volta para o prumo, por assim dizer. Né? E a gente tem, de certa forma, é relacionado com chakras. Hoje a gente conhece a associação de pontos de acupuntura e chakras, né? São duas medicinas, à primeira vista, muito diferentes, a Ayurveda com a chinesa, mas quando dizem que quanto mais a gente estuda a medicina chinesa, uma hora a gente chega na indiana, né? Porque elas têm uma raiz em comum, elas têm pontos de contato, e a maior prova de onde essas estradas se cruzam, a gente encontra na medicina tailandesa, na Thai Massagem, por exemplo. Porque ela faz as relações entre os meridianos e emoções e funções claramente, né? E então olha a diferença de quando eu ofereço isso para um paciente num lugar todo branco e num lugar onde eu ofereço um acolhimento, onde eu tenho um ambiente, um espaço mais holístico mesmo, né? Um clima acolhedor, um ambiente de spa. É diferente, né? Sim. Ah, então, e as coisas acontecem. O que eu vejo muito, o elemento assim que a gente mais precisa cuidar, a gente tem um eixo assim, isso não é literário, né? Eu que estou falando, que mas a gente tem três órgãos muito importantes. Isso já é literário. A terra, a água e a madeira, né? A madeira, a gente diz que a raiva afeta o fígado, mas é uma gama de emoções assim tão grande que vai muito além da raiva. Que a gente pensa, é, A a, raiva vira pedras na vesícula. sim, com certeza, é o parzinho do fígado, né? É o parzinho do fígado, regido pelo elemento madeira. Então, é uma gama de emoções. O problema da emoção, isso é citação de professor, né? Elas entram na minha cabeça. O problema da emoção é quando ela não vem ou quando ela não vai. Então, quando eu tenho a falta, quando eu tenho um fígado deficiente, uma madeira fraca, tem a melancolia, o marasmo, a sensação de que a vida não vai para frente, aquela pessoa que não vê, que não tem ânimo, que não acha graça em nada, ela tem sonolência durante o dia, sabe? E, e aí, ué, mas não é a raiva que afeta o fígado? É um espectro. Aí a gente tem falta de coragem, que vem lá da vesícula, a gente que é aquela questão de mesmo com medo, você começar as coisas, né? Quando você tem medo, o que te impele a ir lá e a fazer é a vesícula, né? Porque o fígado é a atitude, é a ação. Um fígado equilibrado, uma madeira harmoniosa, a pessoa ela tem capacidade de planejamento da vida. Ela pensa no que ela vai fazer amanhã quando ela acordar, o que ela tem para fazer durante o dia. Ela tem sonhos a longo prazo, ela tem metas, e ela vai lá e faz. Essa é a madeira em equilíbrio. Então pra gente, até a gente chegar na raiva, opa, tá carregando.
Não, A gente tem um caminho de repressão, de frustração, de desejos que são reprimidos, né? Às vezes um ambiente muito tóxico também que a pessoa vive, que puxa ela para baixo, seja numa relação afetiva, numa relação familiar, as áreas da casa que não estão curadas. sim. Né? Conheço pessoas que pintaram as paredes da casa toda de lilás. E o lilás, tudo que você põe em branco, ele fica acinzentado, né? Perde cor. A pessoa só queria dormir, ela ficava mole o dia inteiro, até ela mudar a cor das paredes da casa dela. Então, tudo isso vai levando a pessoa a um desânimo. Posição de cama, posição de móveis, janelas, escadas, tudo isso acaba influenciando na pessoa também. E Influencia. cada uma dessas tem um elemento. Até que a gente chega num ponto em que a pessoa fica fraca, que o ti dela começa a estagnar. Às vezes ela já mora num ambiente em que o ambiente dela está estagnado. O ti não circula, a energia está parada. Se ela ou ela começa a absorver isso, ou a desarmonia vem dela e ela começa a refletir no ambiente. Porque é uma via de mão dupla. Né? Uma coisa e outra acontece. Assim sendo, ela começa a estagnar esse ti. Isso começa a gerar calor. Aí ela já começa a ter alterações de humor. A gente tem aí aquele tipo de depressão que a pessoa só quer dormir, o humor dela oscila, ela fica irritada, né? Ela tem irritações, aí a raiva começa a aparecer. Muitos sentimentos não trabalhados. A raiva esconde o medo. Aí a gente tem Agora, eu vou responder. Na nossa chamada, eu pus uma questão lá que era assim: se as pessoas sabiam o que acontece com o ambiente, porque nós temos ainda acho que 9 minutos, tá? Nossa, tudo isso? E eu pus lá, só isso. Então, assim, eu fiz a pergunta assim: se as pessoas sabiam o que acontece quando retemos as nossas emoções dentro dos nossos ambientes. Aí eu vou responder essa questão que eu coloquei, que as pessoas, ninguém deu nenhuma sugestão, né? Então é assim, gente. O que acontece quando você segura as emoções são canos de água limpa estourando. Então, se começa a ter um vazamento de água limpa, foi porque você acabou retendo todas as emoções. Eu não falei que gostava de alguém, eu não explodi, eu não fiz nada disso. Então começa o acúmulo dos canos, porque os canos de água são as nossas emoções fluindo. E a pessoa implode por dentro. É o fígado, é a madeira estagnada. Né? E aí os canos estouram no apartamento, cano de água limpa. Respondendo ao questionamento que eu tinha colocado na chamada. Tá? E a casa que tem vazamentos com canos, então, por exemplo, vazamento de água limpa são as emoções. As emoções que precisam fluir estão represadas. Exatamente. Tá? Porque é de água limpa, é a água, então são as emoções. Outro tipo de vazamento, que é o esgoto, já é uma outra situação, outras situações. Porque, principalmente, as pessoas, elas não gostam de jogar as coisas fora, de tirar das suas vidas. Elas retêm. E isso acontece energeticamente com o corpo. Então, o intestino é segurar o passado, reter algumas coisas do passado.
Então as pessoas Parzinho que com ficam. o pulmão, é a tristeza cultivada, a mágoa. Vai dar no Então, e aí eu intestino não quero que preso. aquilo saia da minha vida. Aí o meu intestino fica preso. Então, Exa- aí aquela coisa das pessoas tomarem um monte de coisa para poder soltar o intestino, mas a verdadeira situação ela não resolveu. E pode ter esses problemas na casa com encanamento de esgoto, por exemplo, né? Sim, Muito sim. bacana. São poucas pessoas que elas Ah, têm autonomia para fazer 3, 4, 5 horas de live. E tem, que eu sei de algumas mas pessoas eu que têm. achei muito legal. Achei que a gente podia fazer mais vezes, que são tantas emoções, são tantas. Eu acabei focando na madeira e achei que foi bom, porque é o que a gente vê mais dando problema em consultório, na prática clínica, porque quem não passa por estresse hoje em dia? Quem Sim, tem inteligência emocional para lidar com tudo o que acontece, né? com certeza. E, e é um espectro tão grande de frustração, de raiva, de frustração, de repressão de desejos, de sentimentos, até a gente chegar na raiva, né? Sim. Que as pessoas não fazem ideia. Para finalizar, Né? você falou de frustração, de raiva. Dá uma dica para as pessoas, o que, que elas podem fazer para evitar isso. Quando acontecer, o que, que elas podem utilizar? Ai, Eu gente, indico meditação. tipo meditação. Bom, eu deveria meditar, né? Mas eu faço isso muito pouco, quase não, eu quase nem faço. Indique para as pessoas o que poderia ser uma cura. Uma cura. Pela lei de controle, o metal controla a madeira, certo? Então, os pulmões dominam o fígado. Respiração. A gente tem várias formas de atividade respiratória, que pode ser pelo esporte, pela atividade física, qualquer uma que te agrade. O Qigong, que é a atividade física da medicina chinesa. O Qigong ele tem a parte mais estática, meditativa, a dinâmica que faz movimento, sempre trabalhando a respiração, né? A própria meditação, porque o Qigong ele vai descambar, né, para a meditação, ele vai conduzir a pessoa para a meditação. O yoga, né? Se a pessoa não está preparada para sentar e meditar e fazer yoga de fato, existe o Hatha, que prepara a pessoa para isso, com o trabalho do corpo, com o trabalho da respiração, que é muito importante a atividade física também, porque a madeira, ela controla os nossos tendões, ela também controla as articulações, e é isso que provoca aquela tensão que deixa a pessoa com o pescoço duro, com cervicalgia, né? Chega a um ponto, anos e anos e anos, a pessoa com aquela tensão acumulada, dá hérnia de disco, dá desgaste, vai por causa de tanta compressão que ela tem, né? Então, a cura está no movimento, na atividade física, na atividade respiratória, também é uma forma para a gente conhecer o nosso corpo e dominar as nossas emoções. Tem várias formas, mas todas elas vão apoiar e vão pedir que a gente faça esses exercícios. É isso. Entendi. Adorei. Eu vou agradecer você por ter participado da live. Deixa um pensamento para as pessoas. Agora você me pegou. Ah, hum, já sei.
uma coisa que bateu. Ah, muitas pessoas já estão voltando ao normal da vida, quase ao normal. Os entretenimentos ainda, né? Então tá todo mundo saindo, visitando, né? Continuam fazendo festa mais a nível mais familiar e amizades. Mas assim, tem muita gente descobrindo que não quer estar, que não está bem onde está, né? E isso tudo amarra com tudo que a gente falou com a madeira, com a estabilidade da terra, com a força de vontade da água, a frustração, a repressão e a raiva da madeira. Então, um pensamento, uma reflexão. Eu estou bem no meu espaço, onde eu estou? Eu estou bem comigo mesmo? O que eu posso fazer para melhorar? Que atitudes temos que ter? Que atitudes eu preciso tomar para eu sair de onde eu estou? Eu acho que o caminho é esse. Okay? Gratidão. Vamos combinar uma próxima vez, falando desses elementos, falando de todas essas... E que as pessoas participem um pouquinho mais, fazendo perguntas, né? Então, assim, essa Sim, tem live vai bastante ficar... gente que tentou entrar e não conseguiu. Eu até fiquei com medo de estar entrando, de ter entrado por um perfil pessoal, né? Pelo meu perfil pessoal, porque tá entrando mensagem no direct, tá entrando mensagem no WhatsApp. Então, Como é que faz para entrar na pessoal, sua live? pessoal, deixa as suas, no IGTV, deixa as suas perguntas, seus comentários, porque aí a gente vai ver e vai acabar respondendo, se vocês tiverem algumas perguntas lá, tá? Eu vou editar como ficou em duas partes, eu vou baixar, vou editar para poder colocar num outro local um filme só, tá? Gratidão, Diego. Eu te agradeço mais uma vez. Obrigadão. Vamos combinar uma outra, fazer esse bate-papo, porque assim, tem que ser bate-papo, cada um colocando o seu conhecimento à disposição das pessoas. Uhum. Ok? Gratidão, e eu espero que vocês curtam, compartilhem e eu vou pôr lá no IGTV, vou colocar qual que é o link do Diego no Instagram também, ok? Assim vocês podem estar falando também com ele, compartilhando tudo, ok? Gratidão. A gente se vê amanhã, né? Sim. A gente se vê amanhã. Firmes e fortes. Tchau, tchau.